Ele era só mais um moleque, pronto pra desandar. E quando a vida foi testar, caiu. A maioridade penal ou maioridade criminal define a idade a partir do qual o indivíduo responde pela violação da lei penal na conduta de adulto, sem qualquer garantia diferenciada reservada para o indivíduo jovem. O indivíduo é, pois, reconhecido como adulto, consciente das consequências individuais e coletivas dos seus atos e da responsabilidade legal junto com as suas ações. A Constituição brasileira define em seu artigo 228 que são penalmente condenados de crime os menores de 12 anos por seus atos ilegais. No Brasil, essa idade é igual com a maioridade penal e menores de 12 anos respondem por infrações de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A maioridade penal, por sua vez, não concorda necessariamente com a maioridade civil, nem com a idade mínima necessária para votar, para dirigir, para trabalhar, para casar e emancipação. A maioridade civil cessa em qualquer uma desses casos. Conforme o artigo 228 da Constituição Federal de 1988, são penalmente condenados os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. A afirmação é reforçada pelo artigo 27 do Código Penal e pelos artigos 102 e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069/90. Os crimes praticados por menores de 18 anos são legalmente chamados de atos infracionais e seus praticantes de adolescentes em conflito com a lei ou de menores infratores. Aos praticantes são aplicadas medidas socioeducativas e se restringem apenas a adolescentes. Pessoas com idade comprometida entre 12 anos de idade completa e 18 anos de idade incompleta. Todavia, medida socioeducativa de internação poderá ser considerada aplicada ao jovem de até 21 anos, caso tenha cometido o ato aos 14 anos. O ECA estabelece em seu artigo 1121, Lei nº 8.069/90, quanto ao adolescente em conflito com a lei, que em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos por cada ato infracional grave. Após esse período, ele passará ao sistema de liberdade assistindo ou semi-liberdade, podendo retornar ao regime fechado no caso de mau comportamento. Diversas medidas e ideias vêm sendo debatidas ou propostas no âmbito da sociedade brasileira, com vistas possíveis alterações da maioridade penal ou na penalidade de adolescentes em conflito com a lei, nomeadamente a redução da maioridade penal para 16 anos. Isso tem provocado grandes debates entre especialistas e autoridades adversárias, ou mesmo entre pessoas inexperientes no assunto. Bom dia a todos, estamos aqui no Colégio Otília, entrevistando o pedagogo Júlio sobre a seguinte questão: a redução da maioridade penal. Júlio, qual é a sua opinião sobre isso? Você se posiciona contra ou a favor? Olha, eu penso da seguinte forma, né? Diminuir a redução da maioridade penal, eu acho que não vai resolver o problema, né? Porque a gente já percebe que já está superlotado as cadeias, os educandários, né? E isso só iria aumentar ainda mais, né? Iria causar mais superlotação desses espaços, né? Então, eu acredito que, de repente, investisse em políticas públicas como saúde, emprego para esses jovens, né? Porque eles não têm o que fazer, por isso eles caem no mundo do crime, das drogas, né? Então, investisse em saúde, educação, lazer, esporte, cultura, isso já evitaria esses problemas, né? Então, diminuir a maioridade penal não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai aumentar ainda mais, não vai ser dado conta de resolver tudo isso, né? E se diminuir para 16 anos, por exemplo, daria um tempo que a gente diminui para 15, só vai diminuindo. É uma ilusão que está resolvendo o problema e, na verdade, está só virando uma bola de neve, né? Certo, Júlio, muito obrigado e até a próxima. Agora veremos a opinião da professora Cíntia. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre a questão do assunto, eu só estou ouvindo, né, as questões que estão dizendo, principalmente aqui dentro da escola, que eu vejo os professores falando sobre se
o de menor, né, 16 anos, sobre matar, sobre traficar, sobre roubar e assim por diante, ele também teria que ter essa pena. Eu acredito que a gente teria que ver de outros ângulos, não somente assim. A questão que hoje ela está sendo formada para que seja uma penalidade para grandes infrações, mas posteriormente ao longo, né, num espaço longo de tempo, as questões elas vão se tornar coletivas e elas também vão se tornar comuns entre os menores de 16 anos, como um benefício. O pensar no dirigir, o pensar em a questão do exército, são diversas coisas que as pessoas têm que repensar. A questão também que a gente estava conversando sobre a questão dos valores. Tudo é um reflexo da família. Se o cidadão mata, se o cidadão fuma, trafica e assim por diante, isso é um reflexo da sua sociedade. É um reflexo do pai, da mãe, da questão familiar, que hoje a gente não tem mais esse tipo de estrutura. As questões elas são modificadas e a sociedade não está conseguindo lidar com esse tipo de modificação. Os valores religiosos, valores sociais, tudo isso está pecando. Se eu tenho uma postura hoje, isso refletiria na minha filha. E a minha filha faria como eu estou fazendo, porque ela acharia aquilo certo. O fumar, o beber, o traficar, o matar, né? Então são toda uma questão social, uma questão de valores que falta hoje dentro de uma sociedade. Não é uma questão de punir, mas a gente também tem que acolher, a gente também tem que saber lidar com essas questões, principalmente essas questões de valores, em minha opinião. Certo, obrigado, professora. Segundo Kant, no texto Resposta à Pergunta, que é esclarecimento, maioridade é a saída do homem de sua minoridade autoimposta. Minoridade é a incapacidade de usar o seu próprio entendimento sem qualquer guia ou tutor. E essa minoridade é autoimposta se sua causa ocorrer não por falta de entendimento, mas por indecisão e falta de coragem de usar o seu próprio pensamento. Em seu processo social de formação, todo indivíduo vive uma situação de minoridade em algum momento ou fase de sua vida. Nesse caso, a minoridade é natural, pois se confunde com imaturidade, tal como nossa imaturidade ao nascermos, já que nenhuma pessoa nasce pronta e por isso precisa de alguém para auxiliar a crescer. Toda minoridade tem uma base que a ensina a desenvolver e virar maioridade. Mas, se sua base não for sustentável, pode acabar caindo e tendo que aprender a se firmar por si mesmo, ou não. Assim é a vida e sempre foi. Por isso temos que nos preocupar em desenvolver nossa minoridade com capacidade e entendimento, para que nunca caia nas armadilhas do mundo.